Olá, aqui é a Sheila Pereira, coach, e esse é o programa Transformação. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre constelação familiar. E para isso, eu convidei o meu amigo e colega Altair Batista para participar desse bate-papo gostoso. O Altair, ele é coach, master PNL e facilitador de constelação familiar. Seja muito bem-vindo, Altair. Muito obrigado, Sheila, por esse novo convite. Eu fico muito feliz quando eu sou convidado para participar do teu programa. Obrigado. E para mim é uma honra também. Altair, estou sabendo que tu fez formações novas aí e hoje nós queremos falar sobre isso, não é verdade? Sim, eu comecei no ano passado, né, a formação em constelação sistêmica familiar. Terminei em março, pouquinho antes da pandemia. Ok, então, puxando esse gancho aí do assunto de hoje, conta para nós, Altair, o que é uma constelação familiar? Bom, a constelação familiar, Sheila, é uma prática terapêutica, né, usada para tratar questões físicas e mentais a partir da revelação das dinâmicas ocultas de uma família. Então, por meio dessa constelação, essa dinâmica, é possível identificar acontecimentos que, mesmo desconhecido, pode trazer problemas para a vida de uma pessoa, dos seus descendentes. E essa prática de constelação familiar é uma terapia breve, né? Às vezes, somente com uma sessão já é possível já solucionar, né, um conflito ou ter um entendimento de tudo isso, e ela atua de uma forma energética, né, e visa trazer para a pessoa, para o cliente, um entendimento, uma clareza do que aconteceu e do que está acontecendo com ela, né? Através de um campo morfogenético, né, o sistema familiar é apresentado e as situações ocultas se apresentam, e aí o constelador, o facilitador, ele tem essa visão de percepção do que está oculto, né? Olha que legal, mais uma ferramenta, então, pode-se dizer assim, Altair, de autoconhecimento? É uma ferramenta pode ser de bem viver, né? Uma pessoa que tem algum conflito, alguma situação que não está bem resolvida, quando ela toma esse conhecimento, ela entende e ela tem como fazer movimentos que mude esse padrão. E como é que funciona uma constelação? Só para reforçar também essa pergunta que tu fez anteriormente, né? A constelação, ela traz uma nova compreensão, um novo entendimento, tá? Sobre a expansão de consciência, né? É uma percepção mais ampla das soluções, né? Das possibilidades, dos caminhos que o cliente antes não enxergava. E ele começa a trazer para uma consciência e ele pode fazer movimentos, né, para melhorar isso. E respondendo a tua pergunta, né, como funciona, ao nascer, né, uma pessoa ela traz consigo características genéticas dos seus antepassados, dos seus pais, dos seus avós, dos seus bisavós. Até 7 gerações a gente traz essa carga genética, é muito forte. Então, com isso, a gente traz toda aquela bagagem, não só da genética, mas às vezes de comportamentos, né, às vezes de estrutura corporal muito parecido. Às vezes a gente ouve, né, como aquela pessoa é parecida com o avô, né, parecida com a tia. Então, a gente traz essa genética. E não só isso, então a gente traz também algumas situações, alguns comportamentos que foram lá dos nossos antepassados, e enquanto a gente não romper esses comportamentos, que às vezes podem ser prejudiciais, a gente vai passando de geração para geração, para nossos filhos, para nossos netos. Então, a constelação, ela faz com que a gente entenda isso. E a gente consegue mudar. Quem faz a constelação pode fazer esse movimento de mudança. Muito show, interessantíssima essa constelação, né? Com certeza muita gente vai se identificar e vai se interessar por esse método, né, Altair? Sim, bom, sim. E quem é que desenvolveu a constelação? Como é que ela surgiu, Altair? Ela foi criada por um psicoterapeuta alemão, Bert Helling, né? Ele é um método, é considerado um método psicoterapêutico, né? E esse alemão aí, ele estudou muitas leituras
sobre filosofia, ele era teólogo, psicólogo, filósofo, né? Então ele se encantou com esse entendimento, com esse estudo de famílias, né? De ancestralidade. Ele, por 16 anos, ele conviveu numa tribo de Zulus, lá na África do Sul. Então, lá ele conseguiu aprofundar os estudos, né, das diferentes correntes, né, dentro da psicologia. E ele entendeu que isso aí acontecia em qualquer comunidade, em qualquer país. Isso era tudo muito parecido. Então, existe uma energia coletiva, né? Então, ele entendeu que a gente consegue verificar isso e, ao mesmo tempo, a gente consegue fazer alguns movimentos, algumas dinâmicas que mudem o nosso comportamento para a gente quebrar alguns padrões que não são comuns, né? Sim, com certeza, né? E Altair, quem pode realizar uma constelação familiar? Hoje, Sheila, qualquer pessoa pode realizar, tá? O que importa é que quando a pessoa ela tem ela tem o entendimento que ela tem um conflito ou alguma situação de relacionamento, pode ser familiar, pode ser relacionamento íntimo, talvez alguma coisa até de carreira, né, de trabalho, e ela entende que está estagnada, que não está em movimento. Então, ela pode procurar essa terapia, né, para ter o entendimento e também encontrar as possibilidades para ela sair dessa situação. Eu quero aproveitar agora também falar a constelação, ela tem 3 leis, né, importantes da constelação, que às vezes, quando a gente entende essas leis, a gente já pode até se perguntar, puxa, será que realmente eu tenho alguma situação que eu posso verificar na minha constelação, né, com a constelação, que são 3 leis, que é a lei do pertencimento, né, que todos pertencem àquele sistema. Às vezes acontece uma exclusão por um motivo ou outro, de um pai, de um irmão, de um tio. Isso aí acarreta problemas nas próximas gerações, né? Então, e aí a gente consegue, através de algumas dinâmicas na constelação, tornar a incluir essa pessoa que foi excluída do sistema e equilibra tudo. Tem a lei da hierarquia, quem vem primeiro, vem primeiro. Então, a gente tem que entender que os nossos pais são maiores que nós somos pequenos, a vida toda nós seremos pequenos diante deles, eles são maiores que nós. Então, também que o nosso irmão, sim, o nosso irmão mais velho, hierarquicamente, ele está à frente, né? E a gente entender isso aí, a gente se coloca na nossa posição. Muitas vezes, filhos se dizem pais dos seus pais. Está em posição errada, né? Isso dá um desequilíbrio muito grande no sistema familiar, tá? E o terceiro é a lei do equilíbrio, onde a gente entende que quando a gente dá, a gente recebe. Às vezes a gente não faz isso no amor dos nossos pais, a gente não toma o amor dos nossos pais. Isso nos faz falta na nossa vida. Olha, que importante isso, então, né? Essas 3 leis aí. Que volta que isso dá, né? Dentro de uma mente, né? Dentro de um equilíbrio emocional, né, Altair? Que bacana. E quanto tempo, em média, dura uma constelação? A gente chama de sessão? Poderia ser isso ou não? Pode ser chamado. Porque a sessão, quando a gente fala sessão, é porque às vezes tem mais de uma, né? Isso. Mas pode ser uma consulta, pode ser um encontro. O tempo de uma constelação é imprevisível, né? Porque tudo depende do sistema, né, que está sendo trabalhado, do tema, né, de conflito. Então, assim, uma constelação ela pode ser muito rápida, ela pode durar 5, 10 minutos, como pode durar 2 horas. Nossa, então, a gente não consegue dizer. Então, assim, quem faz constelação, né, ele tem que se preparar para um tempo aí grande, porque pode realmente durar 2 horas. Bom, e o que acontece depois da constelação? Às vezes tem pessoas que não acontece nada, né? Ela vai para aquele encontro, para aquela terapia ali, todos os sentimentos e as situações ocorrem ali, né? As emoções, mas às vezes a pessoa pode ser afetada emocionalmente, ela pode se sentir mais cansada, ela pode se sentir, né,
um pouco com dor de cabeça, às vezes ter algumas mágoas, alguma raiva, tristeza, medo. Isso tudo pode aparecer porque nós entendemos que esse campo ele está em movimento, então ele pode levar algum tempo para ele se equilibrar. Tem sessões, né, de constelações que as coisas são muito rápidas e conforme está acontecendo ali no momento, também acontece algo interessante nas famílias, comportamentos, reações, simultaneamente, como pode também durar um tempo maior. É legal isso porque são respostas, né, Altair? Eu estou entendendo aqui com a explicação que tem me dado que a constelação traz muitas respostas, né? Como tu diz, é amplificar a nossa mente, né? Mas o nosso organismo também nem sempre vai reagir da maneira que a gente espera, né? E as reações, muitas vezes, a gente não vai conseguir prever, não é verdade? É verdade. É bem isso aí que tu tá falando. E a gente sente muito no corpo. O corpo, ele fala, né? Às vezes a gente que não sabe... Muito bem. E como é que são feitas as constelações hoje em dia? Por exemplo, agora no meio dessa pandemia. As constelações, na maioria das vezes, né? As constelações são feitas em grupos, né? Onde total às vezes de 15, 20 pessoas se reúnem para fazer constelações. Às vezes não são todas que fazem constelação, mas elas vão para participar daquele campo energético ali. Então aí tem o cliente, né, a pessoa que quer ser constelada, e conforme o tema, ela vai colocando no campo representantes da sua família. E aí é escolhida aquelas pessoas que estão acompanhando, né, que estão naquele grupo ali para fazer. E a pessoa, quando entra nesse campo, ela já sente, já tem uma sensação já daquele representante. É muito interessante o que acontece. Isso para grupos. Hoje, com essa pandemia, essa prática está um pouco prejudicada, né? Então, para fazer isso aí, tem que ter vários preparos, vários protocolos, né? Sim, com certeza. Existe também como fazer individual. A pessoa fazer individualmente. Aí, o que ela faz? Como não existe pessoas para representar, ela pode ser representada, os familiares podem ser representados por objetos ou até mesmo bonecos. Né? Legal. Bem dinâmico. O efeito é bem dinâmico. O efeito vai ser o mesmo, tá? Vai acontecer a mesma energia que acontece com as pessoas, acontece também com o boneco, né? Ou com os objetos. O facilitador, ele consegue fazer essa leitura, essa percepção. E é assim que eu faço. Eu até vou mostrar daqui a pouquinho, que eu faço também, eu faço com bonecos, principalmente agora nesse momento de pandemia, eu faço com bonecos numa plataforma giratória e com bonecos numa bacia de água. Que é muito interessante, porque a gente vê, a gente percebe, o cliente tem uma percepção muito grande dos movimentos que acontecem quando se coloca um representante, às vezes existe o afastamento, às vezes a aproximação. Isso traz muitas informações para quem está fazendo a constelação. Eu posso mostrar agora? Claro, fica à vontade. Vamos ver sim, queremos muito. Então aqui, essa é a bacia d'água, tá? E esse aqui é a plataforma giratória. A gente pode fazer direto aqui, aí os bonecos ficam em outra posição, e a gente vai escolhendo os bonequinhos representando a família e aí vai posicionando ele e o cliente é que posiciona. Quando a gente faz pela internet, o cliente sugere aonde a gente posicionar e a gente faz esse movimento. Por exemplo, quando a gente bota na água, por exemplo, um bonequinho aqui me representar aqui, ó, né? Eu posso botar uma outra pessoa, tá? Uma pessoa e eu botar pertinho de mim. O campo vai fazer ele se aproximar ou se distanciar. E cada vez que eu coloco um movimento diferente, acontece algo diferente nesse campo. Os representantes viram de costa, viram de frente, se aproximam, grudam um no outro. Então, é muito interessante e eu posso usar vários elementos aqui. Tem a casinha, tem bebês, né? Tem a parte do dinheiro. Então, tem muitas possibilidades para a gente explorar nessa parte da constelação sistêmica, mesmo nesse momento de pandemia, né? Sim, é bem possível. Isso aí.
Adorei, bem dinâmico, né? E o legal que tu falaste também a respeito do online, que pode ser feito online também nesse período, né? Sim. Bom, Altair, como é que a pessoa interessada pode fazer para ter acesso a uma constelação? Geralmente, quando a pessoa procura uma constelação, ela já sabe mais ou menos o que é uma constelação, né? Mas a pessoa interessada, ela vai ter muito mais informações, né? Quando ela procurar um profissional que trabalha com esse tipo de terapia, né? Mas ela precisa ter com ela também alguma situação, algum conflito, alguma situação desconfortável com ela, né? Ou em relação ao trabalho, em relação à família ou relacionamentos, para trazer para a gente trabalhar aquele tema. Então, a gente vai abrir o campo conforme o tema que a cliente trouxer. Então, a gente vai clicar e vai começar a fazer essa constelação. É um direcionamento. É um direcionamento. Mas é tudo na sequência. A pessoa vem, quer fazer a constelação, ela precisa querer fazer essa constelação. Tá? Aí ela vem, já é explicado como vai funcionar e já começa a fazer esse processo. Muito legal mesmo. Eu já estou curiosa, já vou querer marcar meu horário. Bom, Altair, e a gente observa, assim, a gente que é coach, né, que trabalha com essa metodologia, né, esse processo diferenciado, porque a gente observa que as pessoas ainda, né, têm uma grande objeção com relação a algo novo, a pagar por algo novo, né? Então, com relação a isso, o que tu pode falar sobre valores? O que tu pode nos contar? Eu tenho uma prática que muitas pessoas também usam, né? Eu apenas dou o valor do meu serviço quando eu explico, né? Quando eu dou todas as informações, o que é o serviço que eu estou prestando. Porque o valor que nós enxergamos como valor de algum serviço, alguma atividade, muitas pessoas encaram como preço. Né? Sim. E o preço ele é algo limitante. Né? Então, às vezes, quando eu quero comprar algo, eu pergunto primeiro o preço. Conforme o preço, eu já descarto. Então, exatamente. Isso é normal que as pessoas fazem. Então, quando eu explico o que é, né, essa terapia, depois que a pessoa entende o que é, eu falo do valor e ela avalia se naquele momento aquele valor ela pode investir naquele valor para ter aquele resultado que ela deseja ou não. Então, assim, eu sempre falo depois de uma explicação, de uma conversa do que é a terapia, o que é a sessão, como vai funcionar. Sim, não é o preço, né? É o valor agregado àquele produto ou serviço. Isso é muito importante. Altair, adorei saber sobre constelação familiar. Já estou curiosíssima. Em breve agendarei uma sessão. Mas deu uma noção, né? Com certeza, né? E pelo que tu contou aí, realmente é algo bem transformador. Eu acredito que as pessoas vão se identificar muito com esse teu tipo de trabalho novo aí que tu vem associando ao que tu já faz. Então, te agradecer mais uma vez por participar aqui do programa Transformação. Eu gostaria que tu deixasse as tuas redes sociais para quem tiver interesse em agendar uma constelação contigo e conhecer um pouco mais do teu trabalho. Só para reforçar, a constelação, geralmente as pessoas procuram muito de dificuldades familiares, né? Isso aí resolve o seu momento e das gerações futuras. É muito interessante isso. As minhas redes sociais é Altair Baptista Coach, tanto o Facebook como o Instagram. Fico à disposição de informações, ok? Posso dar informações por telefone, por vídeo, né? Que hoje em dia a gente está fazendo bastante. Com certeza. Muito obrigado pelo convite. Imagina, eu que agradeço a tua disponibilidade e dividir teu conhecimento com a gente, né? Isso é sempre importante. Certo, Altair? Legal. Um grande abraço. É só me chamar que eu venho. Com certeza, as portas sempre abertas. Tchau, tchau. E para você que gostou dessa reportagem, então curta, comente, compartilhe e aguarde as próximas. Um grande abraço. Restaurante Querência, desde 1981, servindo a família guaibense, com buffet a quilo e livre, sobremesas e cafezinho, na Avenida Nestor de Moura Jardim, 1270. Telefone
3480 1395.